Angeles, você está nos Estados Unidos da América, você tem parentes em Los Angeles, você tem parente nos Estados Unidos da América, alguém seu está irregular ainda na América, ok? Na Europa, na Oceania, ok? Nós estamos já no efeito chapa quente. Está fervendo ali, né? E se você correr os olhos, nós estamos diante de uma situação produzida pela demoniocracia que está se opondo ao pensamento Trump. Você lembra que a gestão anterior dos demoniocratas, né, tentou derrubar o muro e criou uma facilitação para essa baderna, essa bagunça que está acontecendo no estado da Califórnia, momentaneamente em Los Angeles. Porém, nós temos mais um governador e a prefeita da cidade, né, a favor das manifestações contra a ação de Trump, que consideraram truculenta a invasão da Guarda Nacional, com 2.000 soldados combatendo o desatino da governança estadual, municipal, caos, colapso provocado pelos demoniocratas. Né? Você bem sabe que a filosofia que faz parte da demoniocracia é o caos, é a confusão, é a cultura woke. E é nesse cenário que o paladino da justiça, Donald Trump, faz uso de força máxima quando ele utiliza a Guarda Nacional, que entra para fazer carinho no grupo de manifestantes e já provavelmente teremos uma intervenção do governo da Califórnia, na cidade de Los Angeles, por causa do estado de sítio. Então, esse é um cenário apocalíptico que mostra a tendência demoniocrata global e a maneira como eles implantam o vírus da desordem, o vírus da insatisfação e do caos. Você imagina se nas nações aonde eles governam, né? E temos algumas aqui na América do Sul, e você deve saber o nome das nações demoniocratas que estão sendo governadas, você imagina se a turma agisse dessa maneira. Né? Na realidade, os demoniocratas agem destruindo o patrimônio público e o privado. É característica deles essa arruaça. E é nesse cenário que Trump está mostrando determinação, mandando a Guarda Nacional para passar o cerol fininho. Nós temos que lembrar que cidades como Nova York, né, passaram por isso no finalzinho do século XIX para o início do século XX, aonde numa noite a Guarda Nacional, né, matou 10.000 pessoas, usando inclusive, né, o tiro de navios. Né? Nós temos Leonardo DiCaprio com Nova York sitiada, vale a pena você assistir. Nova York dominada pelas gangues, como é o estado da Califórnia, como é a cidade de Los Angeles, não falta é gangue ali naquela bagaceira, e o resultado, à época, já que havia uma prefeitura corrupta, um governo estadual corrupto, eles resolveram entrar com a Guarda Nacional e os navios atiraram para matar todos que estavam nas ruas. Isso já aconteceu. E temos também o problema, né, do tolerância zero. Você vai conhecer também. Então, não é novidade nos Estados Unidos da América o enfrentamento de situações como essa com o uso de força máxima. Então, você, se tem parentes lá, se você tem amigos lá, ok? Temos que ficar longe das ruas, porque a turma vai tomar um sacode. É assim que vai acontecer. Pode ter certeza disso.
porque as pessoas estão sendo consideradas terroristas, porque estão praticando terrorismo da destruição pública e privada, além da agressão física aos agentes da lei. Então, a posição do governador da Califórnia e também da prefeita da agora de Los Angeles coloca a coisa no cenário geopolítico. E agora a intervenção de Trump pode significar mais uma falência do sistema demoniocrata, inclusive com uma carta aberta aos demais estados da Federação Americana diante de tentativas de baderna, de desestabilização e de caos. O nome disso é pulso forte. Pulso forte, né? Então, Trump já deu o efeito perdeu mané. Perdeu mané. E quem estiver na rua, provavelmente, além de preso, pode encontrar sua passagem para a eternidade. É dessa maneira que está acontecendo logo depois, coincidência ou não, da ruptura entre Trump e Elon Musk. Então, esse casamento, momentaneamente em litígio, na sequência, a turma vai para a rua, faz a lenha e queima carros elétricos, queimam carros Tesla. Então, observe que é um ataque, né, duplo. Né? Ele está direcionado à Tesla, direcionado ao Elon Musk e também à governança Trump por questionamento das medidas do basta já deu. Você tem que lembrar que a turma demoniocrata abriu as fronteiras no ano passado e deixaram milhares de pessoas entrarem irregularmente para criar o bolsão de confusão. Eles também pegaram o bendito do muro do Trump, né? E detonaram o muro. Você lembra disso? Que era para conter parte do que era o processo imigratório irregular através do México. Parte do tarifário, né, de Trump surgiu justamente para segurar, no primeiro momento, Canadá e México, para eles atuarem nas fronteiras, e depois isso escalou pelo planeta diante da dívida americana com as nações. E de lá para cá, a tensão subiu com a saída de Elon Musk. Então, o Mosca saiu e depois da Mosca, saída, tudo está pegando fogo. Você lembra que eu avisei que nós iríamos ter confusão dentro do território americano e que isso poderia nos levar à guerra civil, porque nós estamos falando de milhões de imigrantes ilegais, além dos seus familiares legais. Então, rápido, nós devemos ter uma nuvem ali de 5 a 10 milhões de pessoas para se levantar contra o pensamento Trump, além dos demoniocratas que querem trazer o inferno para dentro da fronteira americana. Então, o sonho americano está virando o inferno Trump. O pesadelo Trump começa em Los Angeles e ele deve escalar. Nós devemos ter problemas também em Nova York, tá? Vamos ter problemas em Nova York, devemos ter problemas em Boston, já já, porque, além de tudo isso, você tem as quadrilhas, as gangues dos narcotraficantes. Então, o Trump está enfrentando, ok, justamente o que estava presente do filme de Nova York sitiada com o DiCaprio. Ele está enfrentando as gangues que fazem parte hoje das entranhas dos Estados Unidos da América. No Brasil, não está diferente, tá? Não se iluda. Nós temos aí
Só no Rio de Janeiro, identificados 5 gangues. Em São Paulo, 2 gangues. Só aí já deu 7. E nós temos as gangues internacionais, né, da Rússia, China, Japão, Itália, Palestina, pessoal do Afeganistão. Vai botando aí, ó, quantas gangues internacionais já estão presentes no Brasil, e o consórcio brasileiro de gangues também tem dedo em solo americano, e isso pode repercutir numa ação dupla dos Estados Unidos e de Israel, porque Israel já considera o Brasil também numa situação extremamente delicada. Então, observe que é um cenário de tensão para o aumento de conflito, inclusive escalando na América do Sul, porque Trump sabe que os estados narcotraficantes estão, de alguma forma, intervindo nessa balbúrdia. Infelizmente, nós temos representações de diversas nações, ok? Ali no meio desse caos, desse colapso. Porém, todo mundo espera, e de fato, Trump agiu com rigor, com rigor. E esse traje a rigor, ok? Não vai dar em uísque, não vai dar em cachaça, vai dar em paulada na testa. E é o que está já acontecendo, com tendência a piorar, porque o poder público ele se manifestou a favor dos manifestantes, da mesma maneira que nós tivemos lá quando o Trump foi assumir, a bispa anglicana apoiando, inclusive, a turma da imigração, criando já um conflito no dia que antecedeu os momentos para a canetada Trump. Então, a bispa anglicana tentou demover o Trump, do que horas à frente foi a canetada Trump. E essa canetada Trump está agora sendo embasada ao americano, aqueles que têm a cidadania americana, diante do que é essa invasão de baderneiros e baderneiras. Então, essa baderna vai ter um custo altíssimo, que é o fechamento total das fronteiras americanas e o expurgo para a eternidade e o expurgo para as nações de origem. Então, nós devemos ser assombrados com um cenário apocalíptico dentro do território americano, porque existe um câncer dentro dos Estados Unidos americano para poder a gente agora extirpar a doença citada por Donald Trump. Entenda-se a doença, os problemas ligados à drogadição, à prostituição, à corrupção, à malandragem que é praticada em solo americano, que vai de encontro ao sonho americano. Então, na realidade, Trump está mostrando o pesadelo americano da maneira como ele de fato está. Toda essa movimentação de Los Angeles está nas entranhas americanas. Respondendo o Love, você pode doar recursos para poder abençoar alguém a pagar a luz, a internet, o IPTU, a comida e as minhas despesas, Love. Você pode mandar, por favor, o Pix Gratidão Ancião no celular 21 995 31 34 49. Love, mostre o seu amor ao ancião com Pix Gratidão, celular 21 995 31 34 49. Porque também temos despesas, Love.
né? E temos que arcar com essas despesas, Love. Então, seja menos miserável, Love, e mostre gratidão no Pix Gratidão Ancião através do celular 21995 31 34 49 e mande uma lista de pessoas que você quer abençoar, abençoando o ancião. Manda aí a relação de 10, de 100, de 1.000 pessoas que você vai arcar com a despesa delas para me ajudar a pagar as nossas despesas, Love. Ok? Estou aguardando aí que você manifeste a sua generosidade com o seu bolso, Love. Porque nós temos um bando de picaretas, Love, nesse momento, né? Que só querem chupar sangue, Love. Um bando de vampiros e de vampiras. É o que nós temos andando aqui pela internet. Gente que vampiriza, gente que não presta, mas não deve ser o seu caso, Love. Então, mande o celular, né, o Pix Gratidão, ancião, no celular 21995 31 34 49. Faça igual a Érica. A Érica acabou de abençoar, Love. É isso aí. A gente precisa de gente assim, ó, que abençoa, que já entendeu a linha de guerra que nós estamos. Tá bom? Fica aí o recado, Love, para você. Ok? Mas vamos lá. Então, gente, o cenário, né, é o cenário de guerra total. Então, precisamos que os Estados Unidos ele entre numa desestabilização interna para diminuir a influência dele no Oriente Médio, a influência dele na Europa e no conflito da Ucrânia e da Rússia, forçando o americano a gastar energia internamente, ou seja, deportar cerca de 10 milhões de pessoas que estão ali praticando a irregularidade, o estado marginal dentro das fronteiras americanas, ok? Porque alguns foram, né, chamados pelo sonho americano e outros pelos demoniocratas para criarem essa balbúrdia, que é o que nós estamos vendo em Los Angeles, essa destruição da dignidade humana, mostrando uma ação de irrazoabilidade por parte do poder público que está apoiando o que está acontecendo. Então, observe que essa movimentação do governador e da prefeita, eles não contavam que o Trump iria agir em questões de horas. Em questão de horas, né, o governo de Trump tomou medidas de contenção, mandando inicialmente 2.000 militares da sua Guarda Nacional para botar todo mundo fora da rua e prender todo mundo. Isso é a primeira fase. Né? A segunda fase, provavelmente, paralela à primeira, é o FBI levantando-se a imputação do governador da Califórnia e da bendita prefeita de Los Angeles nos atos de terrorismo praticados por esses que se dizem imigrantes, que têm como desejo contribuir para o crescimento da América. É muita loucura você pensar que alguém quer contribuir para o crescimento da América destruindo bens públicos, destruindo bens privados e queimando carros elétricos. Então, diga para mim se isso está dentro de uma normalidade ou se isso é uma movimentação orquestrada demoniocrata. Se for, provavelmente vamos ter o governador respondendo junto à prefeita por essa insanidade. Ok. E o recado de Trump para todos os governos demoniocratas, estaduais ainda, e também a nível municipal das cidades, comeu, não leu, pau comeu. Então, isso reforça a onda republicana,
Porque o americano ele fica muito brabo quando vê o dinheiro público queimando, como está acontecendo pela ação dos imigrantes. Isso vai levar, com certeza, a uma caça imigrante. E os americanos vão começar a delatar imigrantes e vão começar também a entregar imigrantes e vão passar a prender imigrantes para deportação. E você vai lembrar de mim, você vai lembrar do ancião, você vai dizer, olha bem que o doutor Alex avisou, começou a caça às bruxas de Salem e todos os imigrantes estão sendo considerados inimigos da América. Quem orquestrou isso? Quem está criando esse ambiente dentro da América? Os demoniocratas, que fizeram a inserção massiva de imigrantes, inclusive o ano passado, você lembra disso? Fronteiras abertas e milhares de pessoas adentrando na América, coincidência ou não, a maioria deles homens, na faixa dos 18 a 25 anos, corpulentos, lembra disso, né? Pareciam militares, como a turma que desembarcou na Europa, ok? Só homens corpulentos desembarcando, né? Sem mulher, sem criança. Então, essa turma não está bem intencionada, nunca esteve. E agora mostraram uma capacidade de reação praticando guerrilha urbana. O que estamos vendo acontecendo em Los Angeles são cenas de guerrilha urbana. Bota aí, hashtag guerrilha urbana, hashtag guerrilha urbana. Você que entrou, precisamos do seu joinha, porque o algoritmo não está entregando a live. Olha o número pífio de pessoas que estão assistindo e olha o número menor de pessoas que estão com joinha. Se você não tem artrite e artrose, por favor, nos ajude dando joinha. Se você tem artrite e artrose, receba a unção da cura, da libertação e dê o seu joinha, porque você precisa colaborar com o nosso esforço de estarmos aqui, né, para poder colocar bom senso na cabeça da galera. Então, bota aí, hashtag guerrilha urbana, porque aí você vai lembrar de Austrália, você vai lembrar de Brasil, você vai lembrar agora da Europa, porque esses três lugares devem ferver essa questão, porque é uma cena que está correndo o mundo, ok? E já sabemos que os demoniocratas vencidos, eles agem com truculência. A questão é o mundo livre se posicionar com rigor. Pela primeira vez, né, o Trump, ele O Trump está sendo testado. Tentaram parar o ancião. Bota aí, hashtag tentaram parar o ancião. Bota aí, gente. Hashtag tentaram parar o ancião. Hashtag tentaram calar o ancião. Hashtag tentaram parar o ancião. Olha só, gente, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Bota aí, hashtag algoritmo do inferno. Hashtag algoritmo do inferno. Hashtag algoritmo do inferno. Você pode colocar aí, ó, vai escrevendo aí, ó. Tentaram calar o ancião. Eu fico indignado. Você não tem noção da minha indignação dessa calhordagem, porque isso é uma calhordagem que estão fazendo. Por isso você dê um joinha aí, empurra a live, contribui com 5 centes de dólar, 5 centes de euro, gente, R$ 1 que seja. Você tem que se indignar,
Você tinha que meter o dedo no joinha, ó, solta a boca do ancião, solta a boca do ancião, solta a boca do ancião, ok? Nós estamos falando de guerrilha urbana, nós estamos explicando o que está acontecendo e a calhordagem tenta nos parar, gente. Você precisa entrar no game. Você precisa entrar no bendito do Esquadrão Águia. Amanhã eu vou ter que falar um monte no Esquadrão para a galera, porque agora o risco é total. Inclusive, me mandaram mensagenzinha para entrar em grupo de brasileiro e americano, dizendo que é a solução do Brasil. E eu falei, você está louca, você está louco, você não tem noção do que está dizendo. O que resolve o problema do Brasil é ato de humilhação, é juízo por falta de juízo. Sai desse grupo. E a pessoa continuou mandando, e aí eu bloqueei, printei, e já mandei isso para o Esquadrão Águia e já mandei isso para o TIC, ok? Para o terapeuta integrativo, porque querem pegar o seu ID, querem pegar o seu IP. Não seja mais um idiota. Olha os 1.400 que foram parar na Papuda. Olha só, o Dudu Naro está lá, nos Estados Unidos, em chama. E a Zazá Belinha está numa bendita Itália, que está para também implodir a bendita Europa, se o bendito do Putin resolver atravessar a fronteira e pegar agora Varsóvia. E aí, gente, se pegar Varsóvia, vai pegar Paris e vai pegar Londres. Isso aí é certo. Né? A pergunta é, para onde vai Madrid? E para onde vai Genebra? Ok? Para onde vai agora, né? Amsterdã? Ok? Vai botando o nome aí, cara. Vai tudo para o cerol fininho. Vai tudo para o cerol fininho. Então, esse é o cenário do mundo. Quem está articulando isso nos Estados Unidos é a democracia, a mesma que apoiou a guerra da Ucrânia e Rússia, que botou dinheiro do contribuinte americano, aonde 200 milhões de dólares sumiram. E o Zelensky diz que sumiu, que não sabe onde é que está o dinheiro. Democratas. Os democratas estavam mandando dinheiro, né, para camisinha lá na Palestina, que virou armamento. Camisinha virou armamento. Lá na Palestina. Quem mandou? Os democratas. E agora, Califórnia, na mão dos democratas ainda, aguardando a sua libertação republicana, ela agora incendeia de novo Los Angeles em chamas. Você acha isso um acaso? Você acha um acaso? Los Angeles em chama de novo, e quem está atacando fogo agora, a própria prefeita diz que a turma tem direito de se manifestar, só que pacificamente, depois que o pau comeu na cidade inteira e ela perdeu o controle da situação, quebraram patrimônios públicos, destruíram patrimônio privado, queimaram os carros da Tesla, e ela aparece com a cara mais deslavada do mundo, igual o presidente da Colômbia protegendo um assassino de 15 anos. Você acha que esses fatos estão isolados? Um assassino de 15 anos, e aí ele tem a cara de pau de dizer que eles protegem os menores. Essa legislação, infelizmente, ainda é a realidade tupiniquim também. Então, em terras tupiniquins, terras de Santa Cruz, nós temos o mesmo problema das terras da Colômbia. E aí, esse garoto será protegido pelo Estado. Protegido. O cidadão, não. Mas o garoto, sim. A mesma coisa, gente, nós estamos vendo em Los Angeles. A bendita da prefeita, o bendito do governador, apoiando a bagaceira.
E agora, diante do que foi o posicionamento do Trump, eles se sentem ofendidos. Eu não vou ficar surpreso, né, se o FBI investigar e encontrar conexões. Bota aí, ó, conexão poder. Bota aí. Conexão Poder. Eu estou pensando seriamente em lançar um livro assim, né? Só que eu vou ter que publicar ele no Paraguai. Conexão Poder. Ou, quem sabe, na Nova Zelândia. Conexão Poder. Bota aí, hashtag Conexão Poder. Vou chamar o Efraim para a gente fazer esse livro juntos. Conexão Poder. Meu Deus, Jesus! Ok? Para você entender as conexões de poder que estão agindo no mundo, ok? Esse é o mundo de verdade. Los Angeles. Diante dos seus olhos está a verdade. E a verdade é alguém que mata, rouba e destrói. Conexão poder. Matar, roubar e destruir. Orquestração ao caos. Orquestração ao colapso. Orquestração à contaminação global, destruição da capacidade mental, levar as pessoas a agirem de maneira selvagem. Obrigado aí, meu pastor. Tá? Que Deus lhe abençoe e multiplique aí o seu ministério. Obrigado aí, o pastor Adilton. Obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Tá? É difícil ter um clérigo aqui nos apoiando, né? Ou pelo menos se mostrando como apoiador. Seja muito bem-vindo aqui ao esforço do Esquadrão Águia. O senhor já está comigo lá no Esquadrão? Venha comigo, meu amigo, venha comigo. Nós precisamos levantar um povo dentro de um povo, porque é chapa quente. O que estamos vendo em Los Angeles, daqui a pouquinho, outras cidades americanas vão incendiar. E devemos ter a Europa incendiando. E devemos ter cidades na América do Sul incendiando. E devemos ter problemas também na Oceania também, gente. Aonde a turma quiser sair da bagaceira, vão fazer o efeito perder o mané. Não é isso? E aí perdeu o carro Tesla, perdeu agentes de segurança, perdeu, né, o que era privado, perdeu aquilo que é público, porque aí é o Estado do direito da desordem. Você pode escrever isso aí, ó, hashtag Estado, Direito, Desordem. Então, todo Estado, direito, desordem, ele é uma ação demoniocrata. E isso tem inspiração na Grécia e se torna verdade na Revolução Francesa, que resolveu matar os governantes para assumirem o poder. Então, a dita república, o sonho de liberdade do proletariado, ele começa com o assassinato dos líderes gestores para se implantar uma nova ordem. E quem faz isso? França. Isso se propaga onde? Nas colônias. E a mesma França manteve, e até há pouco, escravizada 14 nações africanas como colônias. Isso é o cúmulo da hipocrisia e da heresia política. Conexão poder. A mesma França que está com o dedinho, né, no laboratório de Wuhan, na produção aí dos insumos para poder eternizar a humanidade de cima e ajudar a humanidade de baixo. A mesma França que vende, né, armamento, estrutura bélica, a mesma França que é a parte financeira do Vaticano, do Leão XIV. Você sabia disso? Todo o dinheiro que a turma contribui a nível global vai bater na França. Você sabia disso? Você não sabia disso?
Eu creio que você precisa do Conexão Poder. Conexão Poder, né? Eu vou dar carga nisso, gente, né? Porque chega a embrulhar o estômago. Tudo que está acontecendo no 2020. Isso embrulha o estômago, porque nós estamos diante de uma falácia global e o povo sendo conduzido como ratos para a rua, como está acontecendo em Los Angeles, aquela turma ali, se nós pegarmos o sangue deles, nós vamos encontrar chumbo. Não tenho dúvida disso. Mas não é chumbo no lombo, não. É chumbo de. Obrigado aí, Francisca. Obrigado aí pelo seu apoio, querido. Deus te abençoe e multiplique. Preciso muito de oração. Porque o cara que me antecedeu já foi embora. Né? Na realidade, eu sou mais velho do que ele, fiz live com ele, com o Mastral, vi que o Mastral não estava bem, mas não conseguimos ter tempo hábil para poder ajudar o Mastral. Não é isso? Mas o trem é sinistro, gente. Tudo está sendo feito para tentar travar. O nível de entrega, você precisa compartilhar as lives aqui do canal 2 por dia, uma de manhã e uma à tarde. Se você não se engajar, eles estão querendo me cansar. Me cansar, gente. Ok? Porque a gente vem para o esforço, eu abro mão do meu trabalho secular, do meu trabalho ministerial, venho para cá para condensar informação e eles tentam nos parar. Tentam nos parar. Então, é a sua contribuição de 5 cents que seja, de dólar ou de euro, R$ 1, R$ 2, empurra essa bagaceira. Você tem que compartilhar o conteúdo do canal para empurrar essa bagaceira. Você já entra e dá o joinha para empurrar essa bagaceira. Você tem que fazer igual a André Nascimento, se transformar uma assinante do canal e nos ajudar. Por quê? Nós somos, talvez, a última linha de defesa humana no planeta. Põe aí hashtag resistência humana global. A turma do Esquadrão Águia está sendo preparado para isso. Os terapeutas integrativos, que você tinha que estar nesse curso, estão sendo preparados para isso. Você vê que a conversa com o Efraim evoluiu para uma imersão cripto. Para quê? Para lidar com essa bagaceira, porque eles querem fazer o desaparecimento de tudo. E no final, quem tiver cripto vai ter como se conduzir. Quem não tiver, está lascado. E agora, dia 21, vai ter imersão cripto com o Efraim. Está aí o contato, ó, o Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Printa aí, gente, printa aí e você manda o Zap lá. Você pede cripto, tu pede Esquadrão Águia, você pede tique, você pede céu azul, você pede amargas, você pede mamadeira. Inclusive, nós estamos com o desafio, né, do ancião: mamadeira, céu azul e amargas. Por quê? Porque querem parar a nossa saúde. E você faz o quê? Foca. Fica batendo palma, você olha o lance de Los Angeles e você acha que isso está longe? Tá não, hein? Los Angeles é na esquina da sua casa. Você é do Rio de Janeiro, Los Angeles pode ser a rua da sua casa.
Tem carioca aí? Tem carioca aí? Diga para mim, a cariocada, se a turma não resolver agir. Obrigado aí, Cristiano, pelo apoio, irmão. É desse jeito. É o que nós estamos fazendo, mas eu preciso de você, brother. Preciso de você, ok? Convocação do ancião. Bota aí, hashtag convocação do ancião. Esquadrão Águia, terapeuta integrativo. Você não pode ficar de fora disso. Sabe por quê? O Rio de Janeiro, se entrar um comando semelhante ao do Trump, com a ideia de botar no trilho, o Rio entra em chamas. O consórcio do fofo tem governado essa bagaceira. E o Rio está sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo? Milhões. Por conta de quê? Alguns. Quantos estão envolvidos com os problemas aí das facções? Milhares. São milhares, tá, gente? Então, nós temos milhares envolvidos, alguns beneficiados e a multidão sofrendo. Chega ao ponto, né, que eu e a tenente, no Dia dos Namorados, estamos pensando em almoçar e não jantar, por não ser seguro andar pelo Rio de Janeiro. Meu Deus. Nascido carioca, de 62 anos, não tenho liberdade de andar pela minha cidade. Não posso levar a minha esposa para jantar à beira-mar. Não posso. A não ser que eu entre no hotel de dia e coma no hotel de noite e esteja numa suíte que não possa ser alvejada. Meu Deus. Você não entendeu. Na rua da sua casa, na esquina da sua casa, Los Angeles. Los Angeles. Olha só, 2020 falou que tem uma filha militar aqui. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Tá? Espero que seja das Forças Armadas que esteja no quartel, porque se for da PM, nós estamos perdendo um PM a cada 48 horas aqui. Entendeu? E não há quem ponha ordem, porque o consórcio do fofo dá suporte à bagaceira. É isso aí, gente. O que vai ser do Rio de Janeiro 27? O que vai ser do Brasil 27? Los Angeles? O que vai ser de São Paulo 27? Los Angeles? O que vai ser de Porto Alegre? O que vai ser de BH, Salvador, Recife? O que vai ser de Maceió, Los Angeles? Como tirar a nhaca? Como é que sai a nhaca? E aí agora nós estamos vendo a nhaca. A nhaca. Hashtag nhaca. Bota aí, gente, hashtag nhaca. Que aí o algoritmo lá vai pensar que a gente vai liberar algum sabonete, algum tipo de proposta para tirar a nhaca. A ordem de Trump é: entra, tira todo mundo da rua, mete a borracha neles e agora descobre quem começou a bagaceira. Vai sobrar para o governador de lá? Vai sobrar para a prefeita de lá? Temos pessoas de fora financiando isso. Vimos, inclusive, bandeiras que, infelizmente, reconhecemos aqui em solo tupiniquim. Quem está envolvido com a bagaceira? Nós vimos o capitão do Faso dizendo que está levantando e mandando como
nosso amigo de Israel, um recado para o Silva. Meu Deus! Um garoto mandou um recado para o Silva. Se soubermos, nós vamos aí. Meu Deus! E aí, Silva, vamos dar dinheiro para a África. Meu Deus! E aí, agora, Dadá bota mais 5% de tributo, porque tem que dar dinheiro para a África, porque o Faso tá brabo. O capitão ficou brabo. Meu povo, meu povo, meu povo, o que está acontecendo, povo de Deus? Qual é a parte do Alex Flix que você perdeu? Qual é a parte que você perdeu, povo? Diga para mim, qual é a parte? Vamos só fazer uma pesquisa rápida. Você está me ouvindo há quanto tempo, gente? Quanto tempo você está comigo aqui? Bote aí. Cadê os betetistas? Cadê a turma Betete? A minha família Betete. Cadê a família Betete? Cadê a família Betete? Quem veio para cá através de Betete? Das lives que eu faço com Betete. Põe aí, cadê os betetistas? Bota aí, gente. Eu sou betetista, acompanho desde quando? Desde tanto, desde tanto. Bota aí, você está comigo o quê? Há 6 meses, 1 ano, 1 mês. Bota aí, gente, bota aí o tempo. Bota aí, ó, betetista e acompanha desde quando, desde quando, desde quando. Bota aí, gente. Você sabe por quê? Quem migrou comigo lá do Betete sabe que em 2022 eu tomei um monte na cabeça. Um bando de gente me xingou. Um bando. E o resultado, né, é que tudo que o ancião disse aconteceu. E os infelizes, os nascidos na entranha do inferno, não voltam agora para fazer o Pix Gratidão Ancião. Tá aí, ó, celular 21 995 31 34 49. Tá? Cadê o Pix Gratidão? Cadê a turma grata? Cadê a turma grata, gente? Não é isso, Cristiano? Cristiano tá aí, ó, apoiador do canal, botou oferta para ajudar a live, ok? É isso, gente. Sabe por quê? Porque a treva anda junto. A treva ajuda um ao outro para aumentar a desgraça. Você tem dúvida? Veja a bandeira que apareceu lá naquela bagaceira. Pergunta quantos dos nossos estão lá naquela bagaceira e pergunta quem lucra com a desgraça de Los Angeles. Quem lucra? O americano, que está vendo seu patrimônio sendo destruído, público e privado. Por que o gestor público e privado não tomou atitude e deixou sair de controle? Porque queria chamar a atenção do mundo para mostrar a cueca furada do Trump. Cueca furada Trump. Bota aí hashtag, gente. Cueca furada Trump. Isso é tão real que isso acontece uma semana do rompimento e das acusações de Musk contra Trump. Isso acontece logo depois da Ucrânia passar na cara do Trump um ataque de terrorismo na Rússia. Da Inglaterra a mandar 100 mil drones, 350 milhões de libras, e a Europa entrar com um bi na guerra da Ucrânia. Euric, cueca furada Trump. Eles querem desestabilizar e mostrar a cueca furada. Mostrar que o Trump
não tem poder de governança. Só que eles não contavam que ele usaria, em questão de horas, e mobilizaria a Guarda Nacional, bateria na mesa e começaria uma ação de poder, conexão poder, de poder em cima da bagaceira. Isso eles não contavam e agora estão pulando porque queriam que a bagunça se alastrasse pela América. O paiol de pólvora, o bendito do rastilho, é Los Angeles. E Trump foi lá e pisou. Pisou. E mais do que isso, vai atrás dos responsáveis. Então, se você tem um familiar que está irregular nos Estados Unidos, ok? Eu entendo que está na hora dele fazer o efeito Vaza Brasil. Porque agora o americano ele está sendo tomado de ódio. Ódio contra o sistema de imigração, porque os imigrantes que entraram irregularmente resolveram destruir o que é de direito dos americanos. A sua paz de espírito e o seu patrimônio. Quer deixar a galera irritada? É o que eles estão fazendo lá. Então, não precisa ser gênio para saber que nós vamos ter um caça às bruxas em solo americano. E a tensão vai crescer. E agora, né, a atitude vai ter que ser mais dura. Resultado disso, né, gente? Isso deve se alastrar pela Europa. Portugal já disse, vaza Portugal. Vaza. É melhor você vazar. Então, essa tendência, com a atitude, né, de força do Trump, vai despertar ações, não só na governança americana, né, mas na governança europeia, porque tem um grupo já muito brabo com Macron em si. A macronaria já está com seus dias contados na França. Porque tem uma galera ficando possessa. Esse é o cenário para, bum, uma implosão. Lembre-se que essa cena a França protagonizou nos idos de 1700. E não havia internet. Por isso estão tentando calar a internet. Porque as reflexões não é interessante. Mostrar a vida como ela é, Nelson Rodrigues, não é interessante. Observe que a turma do faz de conta está se lascando. Aí eu ouvi em São Paulo, gravando, que uma pessoa importante aqui me conhece e fez o seguinte comentário. Ele vai muito fundo. Eu prefiro ficar no raso. Você sabe por quê? No raso, os caras entregam. No profundo, se você não se engaja com o ancião, a gente não anda. Se você todo dia não compartilha 2 lives do plantel, das últimas 200 lives que tem aqui, você tem que compartilhar tudo. Tudo que está aqui não é abobrinha. E não é situacional. Tudo dá conta da realidade.
Você deveria estar comigo no Esquadrão Águia. Amanhã tem reunião do Esquadrão às 20 horas. Você tinha que estar comigo lá. Porque até a China contaminaram. Eu vou tirar essa dúvida hoje. Até a China contaminaram. Eu vou tirar essa dúvida hoje. Eu estou pedindo alguns exames para ter certeza disso. Mas aí eu só vou poder falar disso dentro do esquadrão. É grave, gente. É muito grave. Obrigado aí, Almir, meu irmão. Reforço chegando da Europa. Obrigado aí, irmão. Que Deus te abençoe e multiplique aí. Multiplique na tua vida e na tua família. Gratidão, gratidão. Então, gente, ó, tá acontecendo um monte de coisa. A live do Claudinei, né? A gente falando sobre a guerra hídrica, você tem que botar para frente. Você sabe por quê? Porque em Portugal, tem alguém de Portugal aí? Tem alguém de Portugal aí? Diga como está a água de Portugal. Para cada 10 óbitos, 2 estão ligados à água portuguesa. Tem alguém de Portugal aí, gente? Tem algum português aí na live aí? Tem alguém vendo em Portugal? Diga aí o que está acontecendo com a água de vocês. Está com problema a água da Espanha, França, Holanda, Bélgica, Suíça, Suécia. Gente, água de primeiro mundo está contaminada. Olha lá, o Almir está dizendo que a água é horrível. O pessoal fez o teste, gente. Apareceu um monte de metal. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo a aquisição da mamadeira. É muito grave, gente, é muito grave. Né? Ou você entra na linha da resistência humana global, bota aí, hashtag resistência humana global, hashtag resistência humana global. Ou você entra na linha, né, da resistência global, ok? E você entende o chamado, e esse chamado, você que é brasileiro e brasileira, né, você pode e deve fazer a diferença. Olha só, hoje, ó, tá aí, ó, Tatiana Schutz, live com a gente, tique 20 horas. Entrou aí, ó, Tatiana. Tatiana hoje faz live comigo às 20 horas para falar do Rio Grande do Sul, ó, gaúcha, que passou pela treta, que ficou ilhada na treta e que vai dizer para a gente que peta a treta do Sul. Tá aí, ó, Tatiana Schutz, hoje live, mantenedora do canal, aluna TIC, tem hoje, né, a estreia dela aqui no YouTube comigo às 20 horas, correspondente lá do Rio Grande do Sul. Você sabe como está o Rio Grande do Sul? Você sabe por que os caras resolveram colocar trator na rua? Você sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ou você não sabe de nada? E você quer continuar não sabendo de nada porque botaram na tua cabeça que se você souber da verdade, vai baixar a tua frequência e você vai ficar cheio de medo e você vai ficar dodói porque você não sabe reagir com as suas emoções. Meu Deus! Deixa de ser frouxo! Deixa de ser frouxa! Você só tem uma saída: entender para combater. Você precisa entender para combater. Sem diagnóstico, não tem prognóstico. Não vem com esse papinho de frequência, não, porque eu estudo isso há 4 décadas. Tem um bando aí de cueca furada falando um monte de besteira. Eu estudo isso há 4 décadas. Então não vem com papinho de cueca furada, não. Entendeu? Você imagina você chegar para uma galera de tropa de impacto
e dizer que o cara é do tamanho que está armado do jeito que está, se a galera vai ficar. Dá! Dá! É assim que a galera age. Tomada de decisão, posicionamento, Sun Tzu. É desse jeito, gente. É desse jeito. E detalhe, hein? Se você é narniano, se tu é da paçoca, do pirulito, do torresmo, se você é bestão de bocó, tu vai se lascar. Porque agora estão mandando coisinha no zap para você aderir a grupo. Estão identificando teu IP. Pastel de otário e pastel de trouxa. É o que estão botando aí para a turma, gente. E cuidado, hein? Observe que é tudo escritozinho. Cuidado com os áudios. Pode ser IA. Cuidado com as imagens. Daqui a pouquinho a gente vai ter que botar senha e contrassenha. Sabia disso? Eu vou falar banana e aí você vai dizer cripto. Eu vou falar cripto, você vai falar banana. Cada live eu vou ter que, daqui a pouquinho, implantar uma senha. O lado, para você ter o desconto do evento do Efraim, você manda lá, ó, Cripto Efraim. Aí eu te mando o link especial, com desconto. O mesmo do Esquadrão Águia, o mesmo do TIC. Aí você manda lá, ó, Cripto Efraim. Aí você faz a imersão de cripto com o Efraim e comigo no dia 21 com o desconto da galera do TIC e do Esquadrão. Gente, é simples assim. Ou você entende que babou geral, aí, Altair, aluno TIC, Altair, membro do Esquadrão Águia, Altair, mantenedor do canal, Altair, fazendo investimento no canal, abençoando o canal, é isso, gente. Se cada um de vocês der o mínimo, oferta da viúva, já vai nos ajudar um monte. Porque aí você empurra. Olha o Fernando, gente. Olha o Fernando. Alguém pode dizer para o Fernando que nós estamos falando de Los Angeles, que nós estamos falando de cueca furada. Alguém pode explicar para ele aí? É isso aí, Jócio. Nós estamos num dos momentos mais delicados da raça humana e o que nós representamos está fadado a uma extinção ao longo do século. E nós estamos vendo a agenda andando rápido, ok? A agenda está andando muito rápido. Observe que esse efeito de Los Angeles ele está acontecendo depois do ataque da Ucrânia, 2, depois da renúncia do Irã. Obrigado aí, Tati. Ó, Tati está com a gente 20 horas hoje. Vocês têm que conhecer essa gaúcha, hein? Hoje, 20 horas, está comigo aqui no YouTube. Ok? É chapa quente essa gaúcha, hein? Se ela falar metade do que aconteceu no Rio Grande do Sul, você vai ficar barbarizado. Barbarizado. Bate! Bate! Mais de um ano depois, nós vamos saber se o lixo saiu da rua, se Porto Alegre está limpo, se foi tirado o assoreamento dos rios do Rio Grande do Sul e se o Rio Grande do Sul aguenta mais chuva. Nós vamos saber a verdade, gente. E mais do que isso, você vai saber a verdade TIC, porque ela é uma das nossas alunas cabeça ali no TIC. E aí você vai entender a transformação que o TIC está fazendo na vida da Tatiana. Então, você está convocado, está com a gente às 20 horas nessa live, né, especial, live TIC. Depois dessa live aqui, eu já vou abrir já para você poder dar o joinha para nos ajudar, o bendito do algoritmo entregar. Você tem que vir para dentro do TIC. Ó, tá aí aluno TIC. Tem mais alguém do TIC aí com a gente? Tatiana, tá aí, tem mais algum aluno nosso aí?
ok? Nós temos pessoas sendo preparadas, gente, em várias cidades do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, para darem atendimento. Por que, doutor Alex? Por causa do colapso do sistema público e privado de saúde. Aí nós estamos montando um grupo capaz de agir. O Esquadrão é um grupo que está se preparando para acolher pessoas e montar núcleos de acolhimento e, diante de um possível apocalipse zumbi, eles saberem como proceder. Porque a próxima PAN estão dizendo que vem para atacar o sistema nervoso central. E você está a ver navios. E você está a ver navios. Você devia estar dentro do esquadrão. Você já deveria ter entrado no desafio do ancião. O que a gente faz para botar juízo na sua cabeça? Fala para mim. Qual é a tua dica? Não, doutor Alex, eu preciso ver os carros da Tesla queimando. Eu preciso ver pessoas depredando patrimônio público e privado. Eu preciso ver pessoas agredindo policiais. Eu preciso ver o governo protegendo quem dá tiro. Eu preciso ver o governo colombiano defendendo pode levar o celular. Eu preciso ver o governo colombiano fazendo uma pessoa pagar porque alguém pulou o muro dela e pendurou o testículo porque era um invasor. Eu preciso ver o governo colombiano cuidando dos direitos do cidadão, alimentando a ação do mal. Bota aí, hashtag Colômbia do Mal. Bota aí, gente. Hashtag Colômbia do Mal. É muito sério, gente. Muito sério, né? E vamos pegar o gancho aí da Calistênia. Na hora que chegarem na casa dela e pularem o muro dela, invadirem a casa dela, ela vai dizer o quê? Calma e elegância. Tem muita bravata, gente. Muita bravata. Ali em Los Angeles, comerciantes, pessoas de bem, impedidas de trabalhar. Quem paga o prejuízo? Quem paga o prejuízo? Pessoas que dizem que querem ficar na América para o desenvolvimento da América, incendeiam carros, destroem patrimônios públicos e privados. Você acredita na intenção dessas pessoas? Essa é a pergunta, gente. E por que o que vale para João não vale para Maria? Essa é outra pergunta. E se você perdeu a capacidade, né, de fazer perguntas, é porque a sua mente já está calcificada. E a Bíblia fala disso. Calcificação. E agora isso tem nome, flúor. O que tem na água da Califórnia? Eu vou pedir um levantamento. O que tem na água da Califórnia? Tatiana, manda essa pergunta para o professor Claudinei. O que tem na água da Califórnia? O que tem na água de Los Angeles para poder justificar o ocorrido? Chumbo. 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 Selênio. Selênio. Dose extra de cloro. Flúor. O que tem na água lá, gente? Porque nós já sabemos que determinados produtos dentro da água causam alterações. Cristiano está denunciando o ar, verdade. Madrid, cocaína no ar.
São Paulo também, tá? Pesquisa USP. Tem menos de 3 semanas. Cocaína no ar de São Paulo. Você quer ficar calibrado, você ande pelas ruas de São Paulo, do centro ali de São Paulo, né? A pesquisa USP, tá? Bota aí, ó, USP, Coca, SP. USP, Coca, SP. Cristiano, verdade. Ó, outra coisa importante, hein? Alimentos sem sabor. Vocês já sabem por quê, né? Vocês já sabem por quê. Se eu entrar aqui falando dos insumos, eu já estou em ameaça de extinção. CREO no ancião. Hashtag CREO no ancião. É simples assim, gente. Então, imagina que todos os meus anos de estudo e meus anos de vida, eu tenho que falar por metáforas. Meu Deus! Dicionário do ancião. Dadá, Dedé, Didi, Dodó, Dudu. Dicionário do ancião. Dadá, Dedé, Didi, Dodó, Dudu. Vivi o suficiente para ver Dadá, Dedé, Didi, Dodó e Dudu. É, desse jeito. Olha o racionologia, plenitude de mente com diarreia mental. Gente, apareceu alguém com diarreia. A pergunta é se ele é um elemento ou se é uma elementa ou se é um elementes. Você é um elemento, uma elementa, um elementes. O que você é? Ó, o Moebius, então, abriram a porteira. Silvio, abriu a porteira. Olha, turma da cueca furada ou é da calcinha? Elemento, elemento ou elementos? De repente usa as duas coisas. Né? Eu acho que o elementos deve usar as duas coisas. É provável. Ó, vamos ver a contribuição. Olha só. Olha a contribuição do gênio. Olha o gênio aí, Tati. Temos um gênio da lâmpada. Temos um gênio da lâmpada. Olha com quem que ele quer conversar a história, né? Isso já deve ser o vírus da demência, né? Ele quer discutir história com o ancião, que vive a história. Isso deve ser vírus de demência, né? Que é muito comum nessa geração Z, né? Você é um elemento Z. Fala aí, filhão. Ou filhona ou filhete. Diga para nós que criatura você é. Qual é a sua performance? Até para a gente poder ser gentil com a sua diarreia. Né? Com a sua diarreia. Diga para nós aí. Fala aí, rapaz. Fala aí. E já vou aproveitar a turma aí, né? Já pega já a identificação do ID. Né? Pega aí o ID aí, gente. Pega o ID aí para a gente poder, né, verificar a profundidade, né, dessa criatura aí. Né? Se não está matando aula, se estiver matando aula, é o efeito borra-bosta. Né? Porque ainda tem mais isso ainda. A garotada mata a aula e vem para cá ainda. Eles vêm tudo para cá ainda. A pergunta é: por que não estão estudando, minha gente? Por que não estão estudando? Sabe por que não estão estudando? Porque a IA diz para eles o que eles acham que é verdade. E vira e mexe, eu pego a minha IA e digo: você está mentindo. Meu Deus. Você está manipulando. Meu Deus. E a IA ela tem que pedir trégua para o ancião. E ela diz que não está autorizada
abordar o que eu estou pedindo. Mas não aconteceu só comigo, não, gente. Aconteceu com o Efraim também já. A IA corre da gente. A IA corre, gente. E esses guris, né, estão todos sendo conduzidos por ela para o abismo. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. É, geração Z de zero mané. Verdade. Mandou bem. Zero mané. Eu creio que eu vou fazer uma live sobre isso, gente. Zero mané. Né? E nós temos exceções nessa geração. Né? Um deles é o Alex Bill. Tá aí, o Bill está concorrendo ao IBEST. Quem já votou no Bill lá no IBEST, gente? O Bill pode ser o número 1 do Brasil, se você nos ajudar. No IBEST. IBEST Brasil. O Bill está lá. Sabe quando o Bill ficou sabendo que estava concorrendo? 15 dias antes do fim. E tu sabe o que aconteceu até aqui? Ele saiu do lugar 62, mesmo não sabendo, e nós alcançamos ontem o 25º lugar. Até agora. Ele tem que baixar mais 5 posições. Eu preciso que você vote todo dia no IBEST Brasil. Manda aí, ó, Bill, B-I-L-L. E aí eu te mando para você me ajudar. Precisamos de ajuda, gente. Covardia com o Bill. Covardia, Tati. Covardia, Cristiano. Os caras não avisaram. Ele ficou sabendo, por acaso, porque uma seguidora achou estranho ele não está falando do IBEST. 15 dias. E já subimos 35 posições. 35? Não, deu mais, né? 37 posições. E você precisa me ajudar. Você pode votar todo dia lá. Todo dia. Até o dia 12, inclusive. Temos 3 dias, Tati, para virar o game do Bill. É uma questão de indignação com a covardia que fazem com todos e todas e todes que estão contra a bagaceira. Porque nós vamos encontrar todes que também não concordam com a bagaceira, gente. Entendeu? É Bill assim, você manda Bill para mim, lá no Zap, no 21 995 31 34 49, gente. Peça ao Tati, aos parentes, os amigos para votar. Todo dia você consegue botar lá um voto. Precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. É muito importante que o Bill entre, muito importante. Primeiro, porque é um representante da geração Z, Melina. B-I-L-L, é assim mesmo. Você manda lá no Zap, no 21 995 31 34 49. Um dos últimos que estão brigando aí para mudar essa bagaceira. Inclusive, é o cara que dá suporte à turma do Esquadrão e do Tique. Ele é o suporte da galera. Pensa num guri bom. Pensa num guri bom. É o Bill. Bill é um bom guri. Isso, Altair, um bom guri. Precisamos de ajuda. Da sua ajuda. Ok? É isso aí, conspirados. Preciso da tua ajuda. Toda a turma aí que tem Instagram, nos ajude. Né? Eu botei lá no meu Insta, Republica, Republica, Republica. Vamos fazer uma onda Bill. Onda Bill. Tá certo? Onda Bill. Precisamos, Reginaldo, de ajuda. Todo mundo junto. Vamos fazer a diferença. Juntos, fazemos a diferença. Eu, você e o Bill somos maioria, Tati. Nós temos que agir juntos. E eu espero vocês às 20 horas com a Tatiana, porque ela vai dar um show aqui, não tenho dúvida disso. Tá bom? 20 horas, Tatiana entrando, chutes, para chutar essa bola. Chuta que a bola é tua, Tatiana, né? E ela vai pegar um gol sem goleiro. Mas ela vai meter um golaço no ângulo, não tenho dúvida disso. Porque você vai saber a verdade do Rio Grande, a verdade, né, do que o povo está atravessando nesse tempo, e a verdade do que é o TIC, gente. Por que você tem que ser um terapeuta integrativo? Qual é a mudança
que esse curso já fez na vida da Tatiana, da família dela e do derredor dela, ok? E você que quer zerar seus problemas, desafio do ancião. Entra no desafio comigo. Ontem foi o meu dia da tenente. O resultado é bizarro, hein? Bizarro. Já fizemos as primeiras 24 horas. Agora nós vamos fazer o desafio 2, 48 horas. Depois, o desafio 3, nós vamos fazer 72 horas. E a ideia é que esse desafio a gente repita todo mês. Primeira semana, 24 horas. Segunda semana, 48 horas. Terceira semana, 72 horas. Quem é bom de matemática somou 6. Uma semana a menos de comida. Doutor Alex, o que isso significa? Saúde. Financeira, inclusive. Você vai economizar 25% de custo alimentar. Você vai economizar 75% de custo na área da saúde. Sabia disso? É. Você vai gastar menos para se tratar, porque você vai adoecer menos. Porque você parou um dia de comer, depois você parou 2, depois você parou 3 e cumpriu com a Aqua, com o Céu Azul e com a Amargas. Muda tudo, gente. Muda tudo. Né? Eu resolvi lançar esse desafio principalmente por causa do inverno que está chegando e dos problemas que ele está trazendo, e do hemisfério norte, o verão que está chegando e os problemas que ele está trazendo. Então, sul e norte estão com problemas. Europa, fumo. Fumo. Estados Unidos, superbactéria. É isso aí. Brasil, bolsão viral. Bolsão viral. É o que está acontecendo aí. Nós estamos com um bando de gente doente aí e a turma não melhora. Então você vem para o desafio do ancião, gente. Vem para o desafio. Ok? Manda lá, o desafio do ancião. Manda lá, Cripto Efraim, para você poder ter o desconto. Ok? Você manda lá, mamadeira, para ter acesso ao link de desconto. Céu Azul, para ter o acesso. A Margas, para ter o acesso. Né? Consulta com o ancião. Você manda, quero fazer uma consulta com o senhor. Tudo isso você consegue nesse zap aí, ó. O 21 995 31 34 49. O zap é o 21 995 31 34 49. Então, estamos aguardando vocês aí. Que Deus abençoe você, tá bom? 20 horas tem Tatiana, mas eu volto antes. Tá? Mas já vou deixar o dela aqui, você já deu o joinha, e aí a Tati já começa a compartilhar para os amigos, familiares, aí, os conhecidos, para todo mundo estar na estreia dela hoje, às 20 horas, no canal aqui nosso, do YouTube, Dr. Alex Alves. Tá bom? Que Deus abençoe, gente. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Paz e bem.